noite, com muita alegria estamos iniciando o 6º episódio do Ponta de Gôndola, muito felizes, né, com a repercussão que nós estamos tendo, muito felizes com o alcance qualificado da nossa audiência. As pessoas têm nos interpelado, entre aspas, na rua, cumprimentando pelo programa, porque hoje em dia nas redes sociais, o que a gente sempre ouve falar com profissionais, o que a gente prega com profissionais, o importante é a geração de bons conteúdos, né? Eu sempre achei que não seria muito fácil desenvolver um projeto como esse, porque afinal de contas ele é semanal, ele exige uma certa concentração, exige que a gente esteja atento a detalhes, que saiba escolher os palestrantes, os convidados, né? Mas eu não imaginava que a régua fosse ficar tão alta, né? Nós temos um contingente bastante grande de profissionais de muita qualidade nesse setor dos supermercados. Ainda vamos avançar em algum momento para o varejo, e isso nos deixa felizes. Tem aquela coisa de lembrar a todos de se inscrever no canal, né? Embora eu seja do meio impresso, se inscreva no canal, dê o seu like, aquelas coisas todas. Eu confesso que em nenhum momento estou preocupado com alavancagem, com monetização, com não sei o quê. Eu acho que... Uma vez eu li uma frase de um filósofo inglês chamado Gaynor, e eu nunca esqueci, eu acho que eu tinha 17, 18 anos, estava na faculdade ainda, que dizia que todo bom crescimento é lento. E basta olhar um carvalho, um grande abacateiro, para ter essa convicção de que realmente as coisas funcionam assim. Então, o nosso crescimento tem sido orgânico. A cada dia que passa, mais gente vem se filiar às fileiras do Ponta de Gôndola, e a gente está muito feliz com isso. Como eu disse, a régua está alta, e eu nem vou ousar lembrar oralmente de apresentar a nossa convidada de hoje. Eu vou ter que ler aqui, porque é realmente um currículo que impressiona desde o primeiro momento. A nossa convidada de hoje é consultora sênior em gestão comportamental e desenvolvimento de lideranças. É especialista com foco em resultados e transformação cultural. Pós-graduada em psicologia organizacional, com MBA em avaliação psicológica e psicodiagnóstico, especialização em neurociência corporativa pelo Instituto Inédita de São Paulo e mestre em mediação e resolução de conflitos pela Universidade Europeia do Atlântico, na Espanha. Há 25 anos é consultora, criadora de programas de educação corporativa que se tornaram referência no setor. Eu apresento, com muita alegria e com muita honra, Angelita Garcia. Seja bem-vinda, Angelita. Obrigada, Fernando. Que prazer e que honra estar aqui com você e com os nossos amigos telespectadores. Eu sempre fico muito satisfeito quando a gente consegue trazer, e todas as pessoas que têm vindo aqui, profissionais que possam agregar, né? E principalmente na tua área, eu tenho procurado sempre um empresário, um homem de propaganda, um promotor de eventos. A gente tem trafegado nesse mundo. É a primeira mulher que nos visita hoje no 6º episódio, espero que sejam muitas. Como começa a tua trajetória pessoal, profissional? Filha de imigrante espanhol, cresci com a barriga no balcão, atendendo no varejo, estudando, conciliando com a maioria dos profissionais de varejo, não é? Então, quando mais adulta, fiz vestibular, sempre conciliando, estudando e trabalhando. Meu tio tinha um comércio de alimentos e nas horas de folga ia para lá ajudar, como é uma cultura familiar. Mas a minha grande escola na área comportamental e de educação corporativa, que é o meu trilho principal hoje, foi quando eu entrei na Universidade Corporativa do Banco Santander, em 94, lá na Espanha. E, a partir dele, por indicação, lá na Espanha, estava lá fazendo intercâmbio, fui indicada por meu primo Pepito,
E lá eu comecei o meu trabalho no banco, e o banco me descobriu como um talento. O banco já naquela época, em 94, 95, já mapeava perfis e já encaixava no seu RH estratégico o perfil da gente por aderência de comportamento. E descobriram que o meu traço mais forte era entender de gente. E assim eu fui me especializando. Trabalhei no Banco Santander, aqui no Brasil, até a fusão com o Banespa. Participei de todas as fusões, Meridional, Sul Brasileiro, Noroeste e Banco Geral do Comércio. E quando já estava com 35 anos, queria ter família, porque eu viajava muito por causa do banco. Foi aí, então, que nasceu minha filha, em 2003. E eu, depois de 45 dias dela ter nascido, eu digo, cara, eu tenho que trabalhar no mercado. Tenho que voltar para o mercado. E foi lá no Assuntos Supermercados, onde, com o Antônio, que esteve aqui outro dia conversando, eu disse para ele, Antônio, descobri um método, aprendi um método de transformar as pessoas em resultado através da educação corporativa. Vamos fazer uma experiência? Ele disse, vamos. Eu digo, escolhe o setor que tu quiser para a gente treinar, porque estamos falando aí do ano de 2003. 2003. Está no meu livro até, Fernando. 2003... É a Humanidade Aumentada no RH de Varejo, está vendido aí nos players da internet. Pois lá em 2003 o Antônio me desafiou com um açougue da loja dele, Cachoeirinha. Tinha uma quebra alta de retalhos, não é? De desossa lá no açougue. E o objetivo do treinamento era melhorar resultado, né? Reduzir essa perda, né? E então, peguei Jurandir, gerente da loja, que está lá até hoje, o responsável técnico pelo açougue, Dr. Aires, um açougueiro bom de desossa, o Arley, e, junto com eles, eu montei esse curso de 8 horas aula, 4 horas teórica, 4 prática. Pesamos, dava em torno de 400 e poucos quilos de quebra, antes do curso, ao mês, e depois do curso baixou para 50. E aí, daí nós vimos realmente o poder da educação corporativa bem estruturada, prática, simples, rápida. Então, com o Antônio, nosso a gente foi mudando de área. Ele, agora é padaria, agora é frente de caixa, agora não sei o quê. Até que chegou um dia que ele disse assim, cara, como diretor da Agas, cara, nós temos que levar isso para a Agas. Eu quero que tu conheça o Longo. E aí, nesse movimento, foi quando eu conheci o Chiquinho Schmidt, presidente Longo, a Agas. Aliás, a Agas é sempre importante destacar o apoio que a Agas tem dado ao nosso podcast. Não só o apoio como patrocinador, mas principalmente pelos estímulos, pelos conselhos, tanto do presidente Longo, como do Chico Brust, do Chico Schmidt. E a Agas tem feito um trabalho muito relevante, né? A Agas faz parte da minha trajetória profissional e pessoal também. Generosa, uma gestão extremamente generosa, de porta aberta. Aliás, eu disse isso para o presidente Longo, se eu tivesse que definir, porque tem o Alexandre o Grande, o fulano não sei o quê. O Longo teve uma gestão muito generosa com as pessoas, a valorização das pessoas, quantas homenagens, criou uma medalha Dom Charles Bird, criou a medalha Marcelo Zafari, agora criou o troféu Moisés Miquelon, tá? E sempre valorizando as pessoas, destacando a passagem dos profissionais pelo mercado. Né? Grandes símbolos do varejo, não é, Fernando? E eu penso que essa curadoria de eleger os nomes a cada evento, a cada prêmio, é feito com um capricho tão grande, com um critério tão importante daquela pessoa realmente ter feito algo de muito impactante, que contribuísse com uma sociedade, com o setor. Eu mesmo, modestamente, recebi o troféu que muito me honra e orgulha de supermercador. Fui um dos primeiros agraciados com mais do que merecido. Mas aí conta a tua chegada na Agas, quando foi? Pois a minha chegada na Agas veio com o convite do Chiquinho Schmidt, que num primeiro momento eu estava fazendo consultoria através do Sebrae com uma indústria de chocolates do Parque de Gramado. Não pude aceitar, mas indiquei uma colega que era recém-chegada aqui no Rio Grande do Sul, Rose Couto, que vinha lá de Minas Gerais. Ela já tinha experiência em entidades do varejo supermercadista, trabalhou lá, e fez um trabalho de 1 ano e meio na Agas, não é? Logo depois veio uma outra colega, Graziele, também, que trabalhou ali por um curto período de tempo, 1 ano mais ou menos. Mas foi no ano de 2008 quando veio a oportunidade, o convite
de eu assumir a coordenação da capacitação da Agas, quando eu entrei para dentro da entidade, numa imersão que foi até o ano de 2017, 2018, por aí. E ali eu me conectei com o varejo de todo o Brasil, praticamente, porque a Agas é uma entidade de referência nacional, se relaciona muito bem com as outras entidades, e, através dela, tudo que eu aprendi lá fora, fui aplicando e me especializando também. E o comportamento do nosso varejo, tanto para quem é proprietário quanto para quem é empregado, ele veio me contemplando com várias vozes, em vários níveis, com várias necessidades diferentes. E isso me deu uma experiência muito grande, que eu coleciono até hoje com grandes mestres, né, que são proprietários, são funcionários. Eu digo que a nossa maior academia está no meio das gôndolas, não é, Fernando? Que é onde a gente tem o chão da loja vivo, nessa experiência de compra, de humanidade conectada, e, ao mesmo tempo, numa sociedade de um ecossistema tão complexo quanto é o ser humano, não é? Cada vez mais, né? Cada Na vez medida mais. em que o consumidor fica cada vez mais exigente, aumenta mais o nível de exigência em reciprocidade, né? As pessoas deixaram, entre aspas, de ser bobas, né? Estão exercendo seus direitos em plenitude, né? Uma adaptabilidade incrível, porque nós tivemos situações recentes na nossa história que deram saltos gigantescos no comportamento do consumidor, não é? Então, antes do próprio Covid, dessa pandemia, o nosso setor já estava em transformação digital muito célere. Então, nós já estávamos correndo atrás, nos adaptando às ferramentas digitais disponíveis no ato da compra, nos controles internos, a era dos dados. Tudo isso já foi uma fonte muito abrupta para o cliente, que entrava na loja, a loja estava cada vez mais digital, para o funcionário, que também precisava aprender essas ferramentas e o uso delas, e para o supermercadista proprietário, que tinha uma série de dados, mas faltava tempo já para analisar esses dados. Depois veio o Covid. A pandemia deu um outro impacto das relações humanas dentro das organizações. Nós nos demos por conta do como é bom ter certas privacidades na empresa que em casa a gente não tem, né? Na empresa, o armário do funcionário é sagrado, ninguém toca. Lá em casa, o pessoal não sabe onde é que está as meias. Então, foi uma adaptação e um reconhecimento muito grande. As ferramentas digitais, nós nos recusávamos praticamente a usá-las, embora disponíveis. Hoje, o pessoal prefere muito uma compra, às vezes até online, vai se adequando no seu dia, no seu momento, para o consumo. E veio, então, essa era da ansiedade, não é? Que a gente vive hoje dentro da nossa vida e, natural, acaba entrando dentro da nossa empresa, de onde a gente trabalha, né? Por que gestão comportamental, esse nome tão bacana, é maior ou é diferente de RH, por exemplo, que era a vida inteira a gente... recursos humanos é RH, vai lá no RH e resolve. E, de repente, vem toda essa série de novas visões, onde agrega, o que é diferente no gestão comportamental? É muito bom tu perguntar isso, porque o pessoal confunde muito gestão comportamental com RH. Sim. E o meu trabalho vem antes. Meu trabalho é com o dono do negócio. Meu trabalho é a interface com o dono do negócio. Porque a cultura, ela impacta nos indicadores e nos resultados. Então, o que acontece? O RH, ele já tem os indicadores tradicionais para gerir. Mas quem garante que estes indicadores são aqueles que tu precisa para dar o resultado nas pessoas e, através dela, na empresa? Então, a gestão comportamental, ela cuida desde o dono do negócio até a linha operacional mesmo. E nós conversamos com o nível operacional, tático e estratégico. Mas o nosso idioma é adequado a cada nível. Então, a gente começa com os donos do negócio, ou o dono do negócio, e entendemos dele onde ele está e onde ele quer chegar. Qual é o valor, quais são os valores que transcendem? O que ele quer vender? Não é? Ele quer vender o quê? Preço, marca, produto, tudo. Então, nós ajudamos, eu quando entro, eu falo nós, porque eu sempre trabalho em equipe com os líderes-chave,
nós decantamos assim o que realmente é foco. E o Romano esteve aqui esses dias também numa entrevista dizendo que o cara tem que escolher, né? E essa questão do dono do negócio começa muitas vezes pelo exemplo, né? É uma brincadeira, mas eu me lembro que eu tinha uma editora, tinha na época 50 funcionários, e se eu chegasse de manhã, tropeçasse no elevador e entrasse com cara feia na empresa, meia hora depois estava todo mundo bravo, irritado, o que está acontecendo, ninguém sabia, porque o dono chegou com cara feia. Contagiava todo mundo. Se eu chegasse feliz, alegre, brincando, estava todo mundo... Então, esse exemplo que o dono dá, que o diretor dá, muitas vezes o cara é desligado, o cara sempre chega atrasado, o cara não dá bola, o cara reclama, o cara está sempre brigando. Isso, obviamente, permeia, né, dentro do ambiente de trabalho, por menos que se queira, né? Sem dúvida, e isso é uma herança muito antropológica, assim, do nosso comportamento. O famoso efeito manada, não é? É que hoje nós estamos num momento que, de certa forma, se a gente não entender da onde a gente veio como espécie e aonde a gente está, a gente se perde bastante. Nós estamos na 4ª era da humanidade. A cada era, a humanidade muda o comportamento. E esse comportamento muda dentro das lojas de varejo, óbvio, não é? Então, na primeira era, lá no período agrícola, dos primatas, a tecnologia era a voz. Através da voz, nós criamos o fogo, inventamos, né, vimos a roda, evoluímos, fomos para a era da Revolução Industrial, criamos normativas, processos, regras, hierarquias. Depois veio a 3ª era, na era da internet, com o Google, na década de 80. Então, eu me lembro que na década de 80, Fernando, logo depois assim, daquele período pós-revolução industrial, que era só trabalho, 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 o pessoal me pedia, Angelita, vem aqui dar uma motivada no pessoal, tem que dar uma motivada. Tudo era motivação, tudo era motivação. Essa uma pergunta, uma preocupação que eu tinha em relação à tua entrevista, é o seguinte: até então, toda essa coisa de gestão corporativa, vai lá e dá uma motivada no pessoal, bota uns balões na sala, bate palma, fica todo mundo entusiasmado. Faz um carnaval. Mas não resolve, né? Não é tem que entrar na essência da empresa. Tem que entrar, porque o que acontece? Eu escrevi, inclusive, um artigo, nessa época aí, para o Jornal do Comércio, dizendo o título, Motivação não, obrigada. Por quê? Porque quando a gente motiva uma pessoa despreparada, a tendência dessa pessoa é errar mais vezes, porque ela está motivada e não está preparada. Então, tudo vale e tudo é importante. Motivação é importante? Nossa, super. Gestão comportamental, etc. O bem-estar, a saúde do trabalhador. Mas tudo merece ter um processo, pela ordem, construído com uma lógica de um objetivo final. Então, vou dar o exemplo aqui mais recente, agora estava lá em São Paulo falando sobre isso, o case Assum, né? O Assum, o Antônio estava aqui outro dia, ele expandiu bastante, mas ele, de certa forma, ele organizou essa gestão comportamental também. Ele usou a educação corporativa como uma arma secreta, elegemos indicadores, porque indicador de uma empresa, quando a gente não tem os indicadores certos para gerir a cultura, cultura é intuição. Quando a gente sabe quais os indicadores são relevantes aos valores da minha empresa, a cultura é direção. E quando a gente tem os indicadores certos e monta planos de ação adequados àquela empresa, aí vai. Por isso que eu te digo assim, a área da gestão comportamental, ela é antes do RH, por quê? Porque antes da gente eleger os planos de ação, nós elegemos os indicadores, eu observo como aqueles líderes-chave se comunicam entre si. Eu sempre faço uma experiência de compra antes de atender a empresa. Então, é lá naquele papel anônimo, no meio da loja, que eu sinto a cultura que emana na mente e no comportamento daqueles profissionais para a gente saber o que trabalhar. Aí a gente monta uma tabela, eu gosto muito de usar a tabela Gucci, gravidade, urgência, tendência, para poder medir o quanto aquele indicador, turnover, por exemplo, está impactando no meu negócio,
qual a urgência que eu tenho para conseguir ficar com ele por quanto tempo, e a tendência dele também. Eu posso, ele está aumentando, está diminuindo, está estável? Essa questão do turnover é uma questão que a gente, em todos os eventos do setor supermercado, sempre houve aqui e ali queixas dos empresários, principalmente pequenos e médios, até dos grandes também, de que hoje é muito difícil captar mão de obra para o setor de supermercados, né? Não é uma tarefa fácil na medida em que exige uma devoção. O varejo exige uma devoção. As pessoas têm que trabalhar sábado, têm que trabalhar domingo, têm que trabalhar de noite. É um sacrifício maior, por exemplo, que um jovem aprendiz entrar na construção civil, em que, embora acorde cedinho, lá às 5h30 da tarde vai para casa, não trabalha sábado, não trabalha domingo. O turnover é simplesmente isso ou não? O nível é só porque o cara não quer trabalhar sábado e domingo ou tem mais coisa por trás disso? Ai, Fernando, tu me provoca, porque tu sabe que eu sou polêmica, não é? Mas eu digo assim, eu penso que é isso sim, também. Mas, por outro lado, de novo vem uma questão da nossa cultura ao longo dos tempos. Vamos lá. Eu penso que, de certa forma, nós construímos um conceito, não digo equivocado, mas um pouco aquém do mérito que poderia ter. Porque a gente ouve tanto dizer que a última opção, digamos assim, de um profissional para entrar no mercado de trabalho é em supermercado. Eu discordo disso. Inclusive, lá no CIE, quando eu já fiz alguns trabalhos, eu recomendo para todos os profissionais que eu conheço, independente da idade, jovem ou sênior, supermercado é o melhor setor para tu fazer a tua carreira, porque ele é muito célere na carreira. A gente consegue ser promovido muito rápido, de tão escassa a mão de obra no nosso setor. Outra questão também é o universo profundo que exige tu ser um profissional de supermercado. Hoje o empacotador tem que entender de marketing, o empacotador tem que entender de comunicação, de empatia, de técnica, não é? De gerenciar o seu tempo. Um açougueiro tem que entender de ciências, né, biológicas, físicas, químicas. Não existe conhecimento superficial na nossa área e a gente tem que estudar todo dia muito para ser um profissional de supermercado, não importa o setor. Que eu acho fascinante, porque uma profissão que te exige um estudo contínuo e eterno é porque ela é profunda, ela é de valor. A questão, Fernando, dos dias de lazer, sábado e domingo, eu penso que é do ofício também. Então, se eu escolho ser supermercadista, eu vou estar trabalhando no momento, no local e horário de maior demanda. Sim. Durante muitos anos, o setor de supermercados no Brasil lutou muito para abrir a loja aos domingos, né? Recentemente, o Antônio Romacho do Assum veio aqui e disse que a mãe dele, a dona Assunção, abria as lojas das 6 da manhã à meia-noite, todos os dias. Natal, Ano Novo, todos os dias. Depois, porque o Assum é grande. Tem trabalho atrás disso, tem cultura. Ela ficava ali e ela atendia os clientes, e ela era uma vendedora. Então, o setor de supermercados é um setor muito exposto. Primeiro, porque fica muito tempo em contato com muita gente. Qualquer coisa que dê errado ali, estoura na imprensa. Segundo, é um setor que lida com alimentos, né? Então, muitas vezes, tu pode trabalhar 24 horas por dia bem, se tiver um produto vencido, vai dar uma confusão. Então, isso exige realmente que as pessoas tenham vocação, dedicação, empenho e que sejam bem treinadas, né? Bem capacitadas. Fernando, serem bem treinadas e capacitadas para terem um bom convívio no seu horário de trabalho. Aí e começa com a cultura, né? Com a cultura. O que acontece? Trabalhar muita carga horária, existe, mas todo e qualquer profissional de supermercado tem o seu dia de folga. Ele tem o seu descanso. Para a Expoagas, quando eu fui apresentar um painel a convite lá do Francisco Brusti, presidente Longo, Chiquinho, eu fiz uma pesquisa bem empírica, sim, porque me causou essa curiosidade também. Por que as pessoas estão tão nômades hoje? Por que ninguém está parando em lugar nenhum?
dentre as coisas que eu descobri, não, a gente fala que é a carga horária, a gente fala que é o salário, as pessoas falam, mas, na verdade, quando tu vai olhar de perto, as pessoas, hoje, dentro das empresas, elas estão com um convívio bem desgastante. Então, por exemplo, quando a empresa está lá na origem familiar, é a família que emana a cultura. A família fica vigilante para ter um bom ambiente de trabalho. Ela não quer ter nenhum desgaste com ninguém. Então, ela está muito próxima, cuidando do bem-estar e do bom convívio das pessoas. Qualquer desgaste que dá, ela vai lá e resolve. Mas hoje, com as empresas expandindo, as famílias foram se distanciando naturalmente do ponto. E outros líderes foram chegando. E a instrução de trabalho foi dominando a fala do líder. Poucos são os líderes que dialogam, poucos são os líderes que olham no olho. Não estou falando do dia inteiro, nem uma conversa de 1 hora. Estou falando, na hora que tu está empacotando, líder da frente de caixa, vai empacotando e vai conversando com aquele operador no intervalo. Vai montar uma vasca no hortifruti, vai conversando, vai sabendo da família daquele profissional. Essa humanidade se desconectou bastante. As pessoas elas estão menos empáticas umas com as outras. Isso deixa o ambiente muito frio, distancia e conflitos vêm. Foi aí, em 2007 para 2008, que eu elegi fazer o mestrado na Espanha de mediação de conflitos. Porque as empresas que me contratavam, Angelita, tem que melhorar aqui o processo da loja, porque o pessoal não está atendendo direito, não está tendo uma boa produtividade. Frente de caixa não está sabendo trabalhar. Eu chamava o pessoal da frente de caixa, sentava todo mundo na minha frente, ok, vamos lá. Da abertura ao fechamento, qual é o segredo de uma boa frente de caixa? O pessoal me dizia. Então, eu cheguei à conclusão que não faziam, não é porque não sabiam, porque não queriam. E quando eu ia ver por que não, conflito. Eu digo, bom, então eu tenho que estudar conflito. Por quê? As maiores dores, já naquela época, 2007, 2008, eram conflitos mal resolvidos, que entravam em escalada e pioravam. Então, as pessoas, se trabalharem uma carga horária grande, forte, que temos no setor do varejo, se for uma carga horária com um ambiente saudável, de boas relações, líderes unidos, equipes que entendem que não é nada pessoal, as questões são relevantes ao trabalho, as pessoas não vão ter esse desespero de não ficar. Sim. Elas vão se sentir contempladas com a atenção merecida. Tu mesmo estava colocando esses dias que, não só no setor dos supermercados, mas em qualquer empresa, formam-se grupos, né? Que é importante para o profissional que chega de fora tentar identificar, tem o grupo daqui, o grupo dali, o que não é muito diferente com uma equipe de futebol, um time, né? Tu tem que harmonizar o ambiente, e isso deve ser uma tarefa complicada, difícil, né? É muito porque é cultural e a barreira pega. Quando veio a franquia BBB, né, da Rede Globo, aí, eu percebi que isso afetou o comportamento dentro das lojas. Nós temos uma cultura BBB. Não é mesmo? Daí a pessoa que entra de fora, se ela entra num ambiente que está tóxico, não é? Que tem quem domina o campinho, e normalmente é o pessoal de maior tempo de empresa, que não monitorado, não acompanhado, o pessoal se perde. Não adianta eu ser um baita técnico, eu sou uma pessoa excepcional no que eu faço, se eu não for um humano bom, no sentido de acolhimento, de convívio. Então, nós estamos trazendo uma gestão de um RH mais humanizado, que não pode ser confundido com RH assistencialista, que eu sou super contra. O humanizado é isso. Quando entrar um colega novo na empresa, acolhe ele, acompanha ele, porque, às vezes, a cultura fica de que a integração do novo egresso está nos ombros do RH, quando não está. Ou o pessoal começou a trabalhar hoje, o pessoal disse assim, puxa vida, logo hoje, nem sabia que tu ia começar. Quando, na verdade, pô, que bom, colega, bem-vindo. Pode ver, numa área operacional, é muito interessante observar. O novo colega, seja ele operador de caixa, empacotador, repositor, ele entra, ele recebeu aquela instrução do RH, ele deu bom dia para os colegas, e na hora do almoço dele, ele fica abandonado.
Ninguém espera ele para ir almoçar junto. O pessoal vai na sua rotina, nas suas tribos ali de sempre, e ele fica para trás. E isso vai causando nele um desengajamento, um sentimento de abandono. E com o Covid, a nossa humanidade ela ficou fragilizada. A gente observa muito isso. Deveria ter sido ao contrário, né? Porque a gente sentiu o problema de perto, deveria ter se unido mais, deveria ter ficado mais humano, entendendo que a gente não é nada, que eu costumo dizer que a gente é 8 bilhões de avos, ou seja, né? Deveria ter sido ao contrário, né? É o modo sobrevivência. O modo sobrevivência aciona o nosso caçador-coletor da época dos primatas. Então, ele se torna individualista. Não é? Nós temos cientistas do comportamento que falam agora dos vieses cognitivos, né? O Elliott é um dos autores que falam isso. Os vieses cognitivos é dizer o seguinte, não é? Que a grande revolução da nossa consciência, das nossas emoções, é o seguinte. Ele diz que hoje nós estamos com emoções paleolíticas, de sobrevivência, individualistas. Então, as nossas emoções estão muito de sobrevivência, com uma gestão medieval, ou seja, uma gestão não atualizada de gestão compartilhada, ensinar as pessoas a compartilhar informação, conhecimento, no mundo novo, de rede e de relacionamento. Então, ele fica contraditório o que a gente sente com o que a gente faz. E daí vem a gestão comportamental, não é? A gestão comportamental, ela nos ajuda em muitas frentes. Não só na questão lúdica, de entender a nossa humanidade, o nosso posicionamento, mas trazer isso numa aplicabilidade prática de trabalho. De tornar isso um plano de ação e resultados para a empresa que eu trabalho, para a minha vida profissional, e entender que o meu cérebro vai me sabotar. Ele vai criar uma historinha de que lá na outra empresa eu vou ter mais sucesso. E aí as pessoas saem, vão, percebem que é igual, pedem para voltar. A minha mente me sabota, fazendo eu acreditar que o outro funcionário contratado vai ser melhor do que o que eu já tenho. E aí eu demito, vem outro, puxa vida, o outro talvez pode ser até pior. O lance é transformar, né? Uma grande parte dos supermercadistas, talvez a maioria, são pessoas que vieram muito de baixo, trabalharam muito duro. Realmente, trabalho era o que tínhamos, né? E eu queria entender o seguinte, já existe uma mudança de percepção, porque a primeira tendência é assim, isso aí é muito subjetivo, não vai funcionar. Não, o negócio é trabalhar, abrir a loja, vender cebola, etc. Os supermercados, de uma forma geral, já começaram a perceber esse trabalho é mensurado com resultados objetivos que tu mostra, porque, bom, turnover era tanto, depois que eu dei uma motivada, virou tanto. Como é que funciona isso? O pessoal percebe e quais são os resultados que são oferidos depois do trabalho? Estão percebendo, sim, Fernando, mas ainda vejo que nós estamos num ano transitório. 2025 ainda é um ano transitório. Então, eu estava te falando ali, né, desses movimentos, né? Quando a gente começou com essa coisa do comportamento, veio a motivação como carro-chefe ali na década de 80. A década de 90, anos 2000, veio outro passo para frente no nosso setor, que é quando se descobriu os treinamentos, né? Se descobriram os treinamentos, as capacitações. Mas daí, por exemplo, a motivação no início foi interessante, mas daqui a pouco a gente viu que se ela não tiver um direcionamento, ela perde o seu sentido, não é? Capacitação também. Eu comecei a me deparar com muitos cursos infantilizados dentro das empresas. E capacitação corporativa é diferente o método de ensino do que uma escola para jovens. Porque o adulto ele já tem uma formação, ele já tem um conhecimento, ele já tem uma opinião. Então, a gente não deve nivelar todas as capacitações para todos os grupos. A gente precisa adequar a nossa fala e o nosso método de ensino. Então, eu vejo que a capacitação ela está passando ainda por uma transição, uma decantação, que ela precisa achar a mão certa do nosso canal de comunicação em resultados. Capacitação para adulto, num nível já tático-estratégico, digamos assim,
do encarregado de área, do líder de setor, do gerente de loja, ela precisa ter muito mais por parte do instrutor, muito mais perguntas do que respostas, para promover o diálogo entre as pessoas e, através dele, um pensamento crítico de resultado. Eu não acredito em capacitação para os supermercados que não tenham um trabalho prático de resultado. Todo e qualquer treinamento que eu participo, nós sempre temos um plano de ação e resultados. Assim foi lá na Companhia Apollo, agora no Grupo Roxo, no Ação Supermercados. Tem que ter um resultado, porque é quando o líder exercita a cultura da liderança na prática através das equipes, com esse resultado. Então, veio a motivação, depois veio a nossa especialização em capacitação. Agora, eu vejo que nós estamos num grande ensaio de aprender a lidarmos com as nossas emoções, porque nós gerenciamos emoções. É como eu sempre digo, eu provoco, né? O que a gente vende nas nossas lojas? A gente vende o que nas nossas lojas? Nós não vendemos carne, nós não vendemos bolo, nós não vendemos, sei lá, shampoo. A gente vende o churrasco. Quando eu pego aquela carne, eu estou vendo. Eu, no domingo, com aquele churrasco maravilhoso, com a minha família, dizendo, que carne macia. O bolo, né? O bolo, eu estou vendo a festa, eu estou vendo a cara da criança sorrindo, aquele bolo lindo feito na loja, no supermercado. O shampoo, eu não compro shampoo, ninguém compra shampoo. A gente compra os cabelos voaçantes, é isso? Então, nós compramos emoções. Então, é natural que profissionais de supermercado, que do futuro, o profissional do supermercado do futuro se destaca muito quando ele tem o amor ao ofício dele à flor da pele. Ele se destaca muito quando ele ama, respeita, tem consciência do que ele representa, qual é o propósito dele empacotando para uma pessoa levar os produtos para casa, atendendo num caixa, suprindo uma prateleira no maior capricho, cortando, desossando uma carne num corte bonito, preparando um balcão de padaria para a gente comer com os olhos. Ser profissional de supermercado não é para qualquer um. E a educação corporativa, a gestão comportamental, o líder que doutrina pessoas, são pessoas que precisam muito entender de gente. Se não entender, não vai. E é interessante, chega a ser um pouco até contraditório, porque a gente tem notícias no mundo todo, e aqui no Brasil também, cada vez mais, de processos automatizados, né, de self-checkout, etc. e tal, mas a verdadeira grande boa loja é aquela em que o cara continua te atendendo, né? Eu sou dona Angelita, tudo bem? Vai querer o mesmo pão de sempre e tal. Essa que é a loja humanizada, na contramão dessa coisa de chegar lá, comprar, bem dentro do que está falando. A gente compra experiência, compra sensações. A gente não quer, se é para comprar só o shampoo lá, manda vir pelo correio, como é a internet, né? A loja física, tu acha que ela se mantém ainda por muito tempo, não? Boto fé que é eterna. Eu vou te dizer, Fernando, para mim é isso que você falou, é tudo dentro. O nosso mundo do futuro é um mundo muito includente. Eu penso que a gente tem que ter tudo. A gente tem que ter o operador de caixa humano atendendo humanos, mas também, naquele mesmo lugar, um self-checkout automático. Porque dependendo do meu dia, do meu momento de compra, eu vou querer ir no self-checkout, que é rápido, é prático, e me atende rapidamente o que eu quero. E, dependendo do meu dia, eu vou querer um atendimento humanizado. Vai ter o dia que eu vou querer o corte pronto embalado, vai ter o dia que eu vou querer aquele trabalho artesanal, da desossa, do açougueiro. Então, eu penso que a loja física, que está preparada para o futuro, ela é omnichannel mesmo, ela é multicanais, ela tem todos os recursos que a gente precisa e ela me dá essas opções de maneira que me fidelize. Por que eu vou ali? Porque do jeito que eu estiver, no espírito que eu estiver naquele dia, eu vou conseguir comprar, eu vou cumprir a minha missão de consumidor. Com mais tempo para este prazer ou menos tempo, mas eu vou ter prazer tanto num trabalho de atendimento automático e rápido, quanto online, quanto humanizado, ela funciona. Loja boa do futuro é a que funciona. Não tem nada atritando aquela compra e que deixa eu curtir o meu barato daquele momento. Então, eu vejo que o nosso setor ele está muito feliz
porque ele está se adaptando. O que eu recomendo com relação a profissionais de supermercados é cuidado. Cuidado, não subestime a bandeira que você está trabalhando, porque ela vai te fazer falta amanhã depois. Os profissionais do futuro dão valor à bandeira que representam, têm consciência do seu papel e têm respeito ao seu próprio nome. Ele tem que ter respeito ao seu nome. Ele tem que ser uma pessoa que tem compromisso com aquela bandeira que confia o trabalho dele. E quando a gente fala em gestão comportamental, educação corporativa, esse convívio é uma doutrina que a gente está trabalhando hoje, ponto a ponto, mas eu não tenho dúvida de que haverá um grande boom de um despertar da grande massa de trabalho que vai entrar para dentro das nossas lojas e vão ficar. E isso vai gerar uma escassez de mão de obra lá na frente. Agora ainda não, mas eu penso que até o final de 2026 vai dar uma grande virada nesse jogo aí, porque ninguém está parado, né? E a gente percebe que, olhando a coisa de uma forma mais macro, é que houve toda uma grande transformação do setor de varejo, principalmente dos supermercados, né? Com o fechamento de fusões e aquisições e aglutinações. Nós tínhamos lá 20, 30, 40 redes e hoje nós temos menos redes, mas cada vez mais especializadas e cada vez mais preocupadas com isso, né? Muito. Porque quem não trabalhar direito não sobrevive. O consumidor é implacável. Não. O consumidor percebe tudo isso, né? Percebe, e os empresários estão de parabéns, Fernando, porque a grande maioria que eu conheço, eles estão se reinventando. Se reinventar é uma coisa muito difícil. E eles realmente estão se reinventando. A cada ano, eles se direcionam para um foco específico. Então, como disse, né, Charles Darwin, né, não são as maiores espécies, nem mais velozes que sobrevivem aos tempos, são as que mais rapidamente se adaptam. E se tem um setor que é incrível no quesito adaptabilidade, é o empresariado do varejo supermercadista. Eu digo que é o setor que é fascinante, do quanto ele nos desafia. Tu não é unilateral o teu conhecimento, ele tem que ser tridimensional, mas é apaixonante, e não é por acaso que eu escolhi, né? Eu comecei no varejo, no balcão, na barriga no balcão, fui para a área financeira, andei pelo mundo com os bancos, não é? Mas o que a gente se prepara e se reinventa no varejo não tem igual. O legal de a gente ter um podcast como esse, Ponta de Gôndola, é que a gente pode dizer coisas simples que no dia a dia a gente até comenta, mas que não chega na grande imprensa, né? A grande imprensa, por exemplo, não está preocupada se está tudo funcionando, se a loja abriu às 8 da manhã, se fechou às 10 da noite, se tudo correu bem. Isso não gera nenhum tipo de preocupação. Agora, se tiver uma prateleira com 3, 4 produtos faltando, essa loja está desabastecida, não sei o quê, o pão não é, o pão é ruim. Então, é um desafio gigantesco. Está na vitrine 24 horas por dia, num sistema muito sensível e que tem que tudo funcionar. O caminhão tem que chegar na hora, tem que abastecer. Vocês já viram agora, ultimamente, gente se mexendo dentro da loja, carregando caixa, abastecendo prateleira? Isso acontecia nos primórdios. Hoje não tem mais, tu não vê mais nenhuma movimentação, tudo é feito da madrugada. Quando tu chega lá, está tudo bonitinho, limpinho, a loja limpa, o chão limpo. E as que não fazem ainda isso são poucas e vão cair para trás. Então, tudo isso é cultura, é dia a dia, é mostrar o simples, né? Mostrar o bem feito, né? Quanto mais, exatamente, Fernando, quanto mais nós explorarmos as nossas habilidades humanas, mais a gente acerta na carreira do varejo supermercadista. Realmente, há uma inteligência por trás das gôndolas muito grande. Só quem é do setor sabe o que tem por trás daquela maçã bonita na vasca lá do hortifruti. Tem muita coisa por trás. E isso é encantador, é uma ciência bem profunda. O que a gente tem que aprender agora no nosso setor do varejo, e isso é realmente o nosso tema de casa, é a gente treinar a nossa escuta ativa.
né? A gente precisa se ouvir mais, ouvir sem julgar, de maneira neutra e imparcial. Nós precisamos saber trabalhar em equipe, por exemplo, as lideranças precisam se unir mais, dialogar entre si e organizar processos com um pouquinho mais de acuracidade. Porque se a gente entender de gente com a merecida atenção, o sucesso não vai acontecer por acaso, vai realmente acontecer de uma maneira muito estratégica. Porque hoje o verdadeiro diferencial das empresas triunfadoras é o ser humano. Então, nós estudamos muito o negócio, a questão tributária, fiscal, os direitos legais, mas agora é a hora da gente entender de gente. E entender de gente é a gente entender da gente mesmo. Quem eu sou quando eu estou sob pressão? Como é que eu fico? Eu sou uma pessoa que agride, que foge ou que congela? Então, saber quem sou eu quando eu estou num momento desafiador e como lidar com isso é o que faz a gente manter as pessoas por perto, entender que nós temos as nossas humanidades e trabalhar em prol de um resultado coletivo. Tangenciar isso, realmente. Né? A loja é o laboratório, né? E como é que se dá esse processo? Se dá a partir do feedback das pessoas que trabalham na loja? Como é que tu faz com que esse feedback seja positivo e não depreciativo ao colega? Como é que funciona isso? Muito bem falado. Tu acertou em cheio. Sim, a loja é o coração, é a voz. Feedback é Mas tu não fica lá na loja anotando as coisas. Tu tem que receber insights, né? Exato. E é muito... Eu vejo... Sabe quando é que eu converso com a loja? Para ver se ela está acertando a mão com o cliente ou não, com o carrinho abandonado. É ali que eu converso com a loja. O cestinho com compras que ficou num canto. A grande pergunta que eu me faço é onde é que a gente está errando? Por que ficou o cesto? Porque se uma pessoa entra na loja, bota produto num cestinho, com o tempo escasso que nós estamos, e vai embora e deixa o cestinho, a gente errou em alguma coisa. Eu quero saber no quê? Então, é aí que eu vou atrás. Né? Então, são sinais não verbais, que eu acho que é onde a gente pega. A questão do feedback, Fernando, tudo na área da humanidade é ferramenta. E são essas ferramentas que a gente tem que estudar, por exemplo. Então, sim, o feedback é um papo que a gente tem com uma pessoa para que ela possa melhorar o seu jeito de ser e contemplar as pessoas ao seu redor. É uma contribuição, tanto para quem dá quanto para quem recebe um feedback. Mas sabe que no Brasil, 74% dos profissionais de varejo que recebem feedback do líder saem piores do que entraram. É mesmo? E 62% dos profissionais que recebem feedback no Brasil saem não entendendo o que é para melhorar. Por quê? Porque nós não sabemos dar feedback na grande maioria das pessoas. Então, a gente tem que saber dar feedback para as pessoas. Qual é a técnica? Que é simples. Eu digo que é sempre 3 etapas. Tu tem que dizer o que a pessoa tem que parar de fazer, porque está prejudicando. O que ela tem que começar a fazer, porque vai fazer diferença no futuro dela. E o que ela tem que continuar a fazer, porque é maravilhoso. Então, a gente tem que organizar isso. Feedback, avaliação de desempenho, saber receber esse feedback também é importante. O acompanhamento não é um X numa planilha Excel que vai dizer o desempenho daquela pessoa. Ele é ser humano. Passamos da época do X na planilha Excel para te dizer se tu tem um bom desempenho ou não. A gente precisa ter outros recursos de monitoramento qualitativo e quantitativo de desempenho. E isso é o novo RH, é o RH estratégico, é o perfil comportamental que está contando com o resultado das pessoas, porque a gente está contratando há muito tempo por habilidade técnica, não é? Demitindo por comportamento, e a gente precisa explorar mais. Isso é desde o início da contratação, desde a entrevista de recrutamento. Ela tem que ser feita de uma maneira diferente, simples, muito simples, mas ela faz parte de uma cadeia de ações que a cada etapa do profissional, primeira semana de trabalho, 1 mês, depois de 5 meses, precisa ter uma matriz que vai gradativamente doutrinando a pessoa para ficar preparada para trabalhar no supermercado e ser feliz dentro dele. Enfatizando esse momento de transformação que tu mencionou, qual é a tendência agora
daqui para frente, nos próximos anos, aí, pelo menos, dentro dessa área que tu está trabalhando? A tendência, tu diz em que sentido, Fernando, de evolução? O que fazer, qual é o foco, onde focar mais, para onde é que nós estamos caminhando? Né? Vou te dizer assim, com muito respeito aos meus queridos colegas que trabalham na área de RH, com muito respeito, porque são pessoas talentosíssimas, não é para qualquer um segurar ser um executivo de RH de varejo supermercadista. Mas se o nosso setor, falando genericamente no Brasil, de RH, não se atualizar urgentemente, nós vamos continuar deixando a desejar cada vez mais, o turnover vai continuar aumentando. Por que o nosso turnover aumentou tanto no Brasil? Veja que até o ano de 2023, a régua, assim, o indicador ano, para nós era uma média aí de 20%. Quando o setor em geral era 10%, o varejo sempre foi um pouco acima, 20%. No ano de 2023, nós fomos para 32% de turnover ano. Em 2024, em julho de 2024, a revista SA Varejo publicou na capa que nós chegamos a 58% de turnover ano, ou seja, a metade da equipe das 58? Hoje a gente está em quase 61 já, média. 60, quer dizer, o cara que entra em janeiro, antes de dezembro, vai estar 61% terão saído da empresa. Certeza. A metade da equipe de uma empresa, de 4 mil funcionários, a metade é trocada por ano hoje no nosso setor. Deus. É caríssimo e um caos. E aquele negócio do japonês que passa na mesma empresa a vida inteira, como é que fica? Saudade desse pessoal aí. Tu sabe, Fernando, a pergunta é, se a gente, nosso setor, se aprimora há tantos anos, por que a gente está nesse boom de turnover no varejo? Sim, na contramão de todo o resto, né? A loja melhorou, o piso é mais bonito, os produtos têm melhor qualidade, as embalagens são fantásticas, e a gente? E a gente? Porque o RH, ao longo da história, via de regra, lembro, falando de maneira bem genérica, bem em geral, não é? Tem exceções, óbvio, mas o RH, ele assumiu um papel de secretariar os líderes. Ele é um secretário. Ele é o último a falar numa reunião. Normalmente não tem sido o RH quem convoca uma reunião com líderes-chave da empresa. Ele pega um pedaço daquela reunião. Então, isso quer dizer o quê? O nosso RH, os nossos executivos de RH, eles foram ficando para trás, não se atualizaram. As ferramentas transformadoras não são merecidamente aplicadas, adequadamente aplicadas, e a alta governança se distanciou do executivo de RH no sentido de trabalhar conjuntamente. O business partner de RH ele precisa ter voz numa reunião de negócios. Por quê? Qualquer projeto que a gente faz na expansão da empresa, do market share que tu quer conquistar, está ligado a pessoas. E quem é que cuida dessas pessoas? Quem é que antevê isso? Quem é que prepara isso? É o RH. Então, o que acontece? Às vezes, há uma ruptura de decisão onde se decide algo na alta governança e se comunica o RH. Nós vamos fechar tal loja, semana que vem já está decidido. Sim. E ele fica à margem disso. E essa disruptura, essa distância da alta governança com a comunicação integrada de um RH estratégico está hoje dando esse efeito, dentre outras razões, no turnover. Então, quando um RH prepara uma palestra, um curso, um treinamento, na maioria das vezes o diretor se exclui desse treinamento. Sim. Vai a equipe dele, mas ele não vai. Então, a cultura dele continua igual. Sim. Então, essa disruptura está afetando muito os indicadores de engajamento, de absenteísmo, de turnover, desídia, que está afetando. Ou a gente entende que precisamos ter profissionais de RH devidamente atualizados, capacitados, que a grande maioria não está. Não é um curso que forma um gestor de RH. Esses números, por exemplo, de turnover mostram muito disso, né? Eu não tinha a menor ideia que fosse. Mas tudo que é bom passa rápido, o papo terminou, está terminando. Eu queria mais uma vez agradecer a presença da Angelita Garcia, profissional que nos brindou aí com
uma conversa maravilhosa sobre um assunto tão pertinente, né, que é essa questão do ambiente corporativo, da valorização das pessoas no setor supermercados, né? Queria agradecer a audiência qualificada de vocês, mais uma vez, agradecer o patrocínio da Agas, dizer que nós vamos continuar nessa trajetória e oferecer a Angelita um espaço para as suas despedidas. Fernando, muito obrigada. Ponta de Gôndola virou programa obrigatório para quem é do setor. Eu estou amando acompanhar as edições todas. Estou recomendando aos nossos alunos também. Quero agradecer muito a Agas, que fez parte desse meu caminho, a todos os diretores e representantes regionais. Parabenizar todos os heróis supermercadistas, tanto donos de supermercados quanto funcionários. Assistam Ponta de Gôndola, que realmente é incrível. O pessoal que tem vindo aqui é maravilhoso. E parabenizar você, Fernando, que é o nosso ícone, né, da comunicação no nosso setor, por esse empreendedorismo tão importante de preencher esse espaço que estava faltando. Muito sucesso, uma honra estar aqui com você. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, até a próxima terça-feira com mais um episódio do nosso Ponta de Gôndola. Se inscreva no canal, dá o like e até terça. Muito obrigado.